Pessoal, boa tarde a todo mundo. Vamos lá, vamos começar aí o último dia de apresentação do nosso webinar Imersão Major Link. Olha só, a gente está começando agora, já passou aí uns 3 minutinhos, estamos recebendo o pessoal que está acompanhando a gente. Então, hoje vai ser o terceiro dia e o último dia das nossas apresentações, né? Mas, como eu falei, se você baixou o software e fez a solicitação da licença para a gente, você vai poder experimentar o software por 60 dias, tá certo? Então, alguns comentários, né? Assim que o evento acabar, a gente ainda vai manter o canal do Telegram ativo, né? E a gente deixou liberado o canal do Telegram. Então, se você não utiliza, agora você vai poder acessar com mais facilidade, tá? A gente reconfigurou o canal do Telegram de forma que, se você não utiliza a plataforma, você vai conseguir ter acesso aos conteúdos que a gente lança lá de maneira mais fácil, tá bom? Mas, para quem já interage com a gente pelo e-mail, fiquem à vontade, podem continuar falando com a gente por lá, tá bom? A gente vai continuar interagindo por lá também, tá certo? Então, eu vou colocar mais uma vez o canal do Telegram para vocês. Antes, deixa eu só mostrar como é que ele ficou. Então, se você não utiliza, não tem problema. É só você clicar no link que você vai ver essa página aqui, né, que é o nosso canal lá do Telegram. Tá? Então, vocês vão ver aqui as imagens, tem os links de download aqui, tá certo? O guia de instalação, o formulário para solicitação das licenças. A gente tem também o procedimento de criação da ativação do software. E aqui é a primeira atividade, né, que a gente passou, que era a criação das peças, tá? Se alguém quiser falar comigo diretamente pelo Telegram, é só vir aqui, tá bom? Pode falar comigo diretamente pelo Telegram, quem utiliza. Tem o primeiro procedimento que a gente passou e aqui começa o segundo dia, tá? O segundo dia já está com o procedimento de criação de rastreabilidade ali e o de personalização de layout. Eu também lancei o vídeo da apresentação de ontem, tá? Tá lá no Telegram, não dá para ver aqui por essa página, mas depois eu vou encaminhar o link do vídeo para vocês no e-mail também, tá? Mas os outros conteúdos vocês conseguem ver por lá também. Então, para quem não usa o Telegram, é só clicar nesse link aí, ó. Clica aí agora para você ver como é que é o acesso para vocês. Ó, vou lançar aqui na tela agora, ó, o link para o Telegram, tá? Você clica aí, você vai conseguir ver, mesmo que você não utilize, você vai conseguir ver um preview, né, do canal e consultar todos os materiais. Está todos na ordem, tá? Na ordem que a gente seguiu. Então tem o download do software, link de ativação, os primeiros guias e procedimentos, a atividade, todos na sequência, tá bom? Hoje a gente vai ter mais alguns, que a gente também vai lançar lá e também vai responder pelo e-mail, tá bom? E aí a gente vai seguindo, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui a primeira conferência aqui. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá tudo certo com áudio, imagem? Confirmem para mim aí que a gente vai começar, tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo que está com a gente aí nesse último dia. Ó, o Richard está comentando que ficou com algumas dúvidas, né, Richard? Tudo bem, a gente vai conversar lá por e-mail. Manda para mim a sua dúvida, que a gente conversa certinho, ok? Para você conseguir fazer tudo corretamente. Então vamos lá, tá? Bom, o que a gente conversou ontem, né? Então ontem a gente falou sobre a ferramenta de rastreabilidade no software, né? Então era a ferramenta que a gente conseguiu criar a peça, a rotina e a corrida, né? Então a gente fez essa criação, a gente personalizou um pouco do layout, né? A gente chegou nesse layout aqui, né? A gente chegou nesse layout aqui, que é o layout com as duas características variáveis, tá? O atributo que está aqui embaixo, esse camarada aqui. E a gente fez a configuração, salvou o layout e a gente adicionou também
eu acho que eu acabei nem salvando, né? Ó, eu acabei nem salvando. A gente tinha adicionado aqui embaixo, ó, do nome da peça aqui, a rastreabilidade. Deixa eu adicionar ela aqui de novo, ó. Isso, a rastreabilidade, ó, tá aqui agora. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico. Colocar um debaixo do outro. Ok. Todos centralizados, né? Feito. Ó, a gente tinha deixado assim, né? Com a informação de rastreabilidade também. Então já está lá. Então, isso foi o que a gente fez. A gente, então, eu disponibilizei para vocês lá no e-mail e pelo Telegram o procedimento dessas atividades, tá? Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai finalizar o nosso processo no real time com o relatório, tá? Então, o nosso objetivo de hoje é chegar nisso aqui, ó. A gente vai compartilhar com vocês o modelo de relatório para chegar nisso aqui, ó. Vamos lá. Né? Então, a ideia é que a gente consiga criar um modelinho de relatório como esse aqui, né? Onde vocês possam personalizar, colocar o logo da empresa de vocês aqui, né? Aqui está o nome da rotina, o nome da corrida, rastreabilidades. Veja que nesse exemplo aqui eu tinha 3, mas nesse caso a gente criou aqui a operador, né? Os gráficos com estatísticas, né? As tabelas de dados, né? As tabelas de medição com uma avaliação ali e finalizou. Então a ideia de hoje é a gente importar esse modelo de relatório, personalizar ele, tá? Do jeito que vocês quiserem e gerar o seu relatório final, tá bom? Gerar o seu exemplo final, tá bom? Então tá chegando aí mais o pessoal aí. O vídeo de hoje já chegou. O Edgar, Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a última, né? Então, ó, o pessoal que está entrando agora aí, ó, a gente atualizou o nosso canal no Telegram, tá? E esse canal, ele agora você pode acessar ele sem utilizar o Telegram. Né? Então você consegue visualizar o conteúdo que está lá. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pô, Osmar, eu acho que eu perdi alguma coisa, dá uma olhadinha nesse link que eu vou soltar agora, novamente, e olha a sequência. Tudo está certinho na sequência como vocês vão fazer. Download, o procedimento de criação de peça. Tem um vídeo lá, mas o vídeo é só para quem utiliza o Telegram. Então, se você não utiliza, eu vou mandar no e-mail, tá? O link do vídeo para vocês assistirem, certo? O vídeo é da apresentação de ontem, que a gente fez a criação das peças, tá? Caso você tenha alguma dúvida. Então, eu vou soltar agora essa nova versão do Telegram para vocês acessarem, tá bom? É só clicar no link e você vai lá para a página do Telegram para consultar as informações, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa última parte aqui de utilização do software, tá? Nesse momento, a gente vai criar, então, o nosso modelo de relatório, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai disponibilizar para vocês, tanto lá pelo Telegram e também pelo e-mail, tá? Um arquivo que é um start, é um template, é um modelo de relatório para vocês não terem que fazer tudo do zero, tá? É esse arquivo aqui, ó, tá bom? Esse relatório padrão.mlr. A gente vai mandar esse arquivo para vocês, tá? E aí vocês vão utilizar esse arquivo como um início, um modelo inicial, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso no MeasureLink, né? Como é que a gente faz isso no MeasureLink? Então eu vou fazer do zero, eu vou reiniciar o MeasureLink agora. Tá? Deixa eu reiniciar ele aqui. A personalização, a criação do template de relatório, ela é feita pelo real-time, tá? Então vocês vão estar lá no real-time e vão fazer essa criação. Tá? Então com o MeasureLink aberto, a gente vai lá para o real-time. Se vocês já quiserem fazer a personalização do relatório de vocês em cima da corrida que vocês criaram, com os dados que vocês colocaram dentro do software, vocês podem vir aqui direto no resumir, tá? E achar aqui a rotina de vocês, a corrida de vocês. Se vocês querem criar uma nova do zero,
da mesma rotina, pode também. Ou se você não abrir nenhuma corrida, nem rotina, o Merge ele vai te dar alguns exemplos de dados só para você ver como é que o gráfico fica, tá? O relatório fica. Então você não precisa abrir uma, mas se você quiser já abrir a sua, é dessa forma que você vai fazer. Nesse caso eu quero abrir a minha. Na verdade não vou abrir a minha porque ela está vazia por enquanto. Então eu vou direto no editor de relatórios. Para a gente ir para o editor de relatórios, clica em início e vamos aqui na impressorinha, aqui ó, relatórios. A gente vai para um outro ambiente dentro do Realtime para edição do relatório. Então, eu já fiz alguns testes, ele está aqui para mim, mas vamos simular fazendo isso do zero, tá? Então, vou excluir o meu, tá? O de vocês vai estar vazio ou vai estar com alguns exemplos, tá bom? Mas vamos fazer do zero. Então, seleciona aqui a pasta relatórios e você vai clicar em início, importar. Botão importar, tá? Dessa forma, a gente vai procurar o arquivo. Tá? Então, deixa eu achar aqui o arquivo, nos meus arquivos aqui. Olha lá, relatório padrão.mlr, esse que a gente vai abrir. Tá bom? Só clicar em abrir e o Mergelink vai automaticamente importar o modelo para o software. Olha lá, tá vendo? Antes de mais nada, clique em início, clique em salvar, para ele ficar lá na nossa pasta, tá bom? Aqui embaixo, nas nossas propriedades, você pode mudar o nome, tá? Então ele vai vir sempre com esse importar underline no começo, mas eu vou tirar para ficar mais bonito. Então vou deixar ali, ó, relatório padrão. Legal, ficou mais interessante agora. Então, aqui a gente já está no editor. Se a gente clicar aqui no relatório, a gente vai ter uma visão geral de todas as seções dele, né? Então nós temos a capa, uma parte com gráficos, uma parte com uma tabela de medições e outra com uma tabela de atributos, ó. Veja que já tem vários dados aqui, ó, mas lembra que eu não abri corrida nenhuma. Então, mesmo eu aqui na área de edição, o meu Mergelink ele vai me dar alguns dados só para eu usar como exemplo, né? Para eu poder ver como é que vai ser o meu resultado final, tá certo? Então, vamos ter uma visão mais detalhada aqui, ó. Como é que funciona o editor de relatórios? Então, você vai criar um arquivo que a gente chama que é um relatório, né? Deixa eu salvar ele aqui, ó. Ele vai estar aqui na biblioteca como um relatório. Um relatório, dentro dele, a gente tem seções. O que são as seções? Seções são tipos de página que vão ter ali características únicas. Por exemplo, em uma página só, vão ter gráficos e conteúdos referentes a somente uma característica, somente uma cota, né? A gente vai ter seções de característica múltipla, que é o contrário, né? Então, ao invés de ter só uma, eu vou ter uma página com várias cotas, né? Então, se a minha corrida tem 3, vai aparecer 3 gráficos na mesma página. E a gente tem uma última seção que a gente chama de seção de característica independente, que não é característica nenhuma. É, por exemplo, você criar uma pasta, criar uma folha de rosto, criar um sumário, criar, por exemplo, uma contracapa, né? Então, ele não vai trazer ali os dados das características, talvez algum nome, uma quantidade, coisas mais simplificadas, tá? Nesse modelo de relatório, a gente usou duas seções, tá? Seção independente, que é essa aqui, a primeira, que a gente utiliza na capa, e 3 seções de característica única, tá? Para a gente usar aqui como exemplo, tá bom? Então, em cada seção, né, que está dentro de um relatório, a gente tem as páginas. As páginas também vão ser de acordo com o que a gente quer. Eu posso criar uma página de variável, que vai nos trazer gráficos, algumas informações das características variáveis. Uma página de atributos, que vai nos trazer ali também as características gráficos e estatísticas dos atributos. A tabela de variáveis, que vai nos trazer só uma tabelinha com os valores medidos. E algumas outras coisas também, tá? No Mergelink, não é possível misturar no relatório atributo com variável, tá? Ele obrigatoriamente cria páginas diferentes para cada um deles. Então, não tem como a gente criar um relatório que tenha na mesma tela o atributo e a variável. Ele vai estar em páginas diferentes, tá bom? A gente consegue ver isso no real time, enquanto vai medindo, mas essa exportação de relatórios, por exemplo, em PDF, não é possível, ok? Então vamos lá, vamos ver o conteúdo de cada uma delas. Então nós temos aqui o relatório, aí temos ali a seção. Vou clicar aqui na capa, ó, que é a página
dentro da minha seção de característica independente. Então, vamos ver como é que ela está. Ó. Então, a minha página aqui já é a área de edição. Eu vou puxar essa barra de cima para a gente ver as ferramentas. Ó. Página de relatório. Então, eu posso mudar a margem, orientação, tamanho da página, adicionar uma imagem, mudar a fonte, etc. Tá? Então, como aqui é uma seção de característica independente, eu só fiz uma capa, que tem aqui um logo da Mitutoyo, que vocês podem alterar depois colocando a imagem de vocês. Como é que eu poderia colocar aqui o logo da minha empresa, Osmar? Ó, você vai vir aqui em imagem e arquivo. E aí você vai selecionar uma imagem, por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui, ó, a nossa imagem aqui do evento, ó. Quero colocar aqui, ó, imersão Merjulink aqui no meio, ó. Bem-vindo à imersão Merjulink. Então, fiz ali, né, ele virou uma cruzinha, aí você clica e arrasta para você criar a sua imagem, tá bom? Então tá ali, ó. Mitutoyo, relatório de inspeção. Eu posso arrastar um pouquinho essa caixa de texto para cima. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dela. Ó. Vem aqui. É muito parecido com a edição no PowerPoint, por exemplo. Você tem alguns objetos, né? E você vai movimentando os objetos para eles encaixarem lá no seu espaçamento. Ok? Vamos lá, vou deixar a imagem um pouco aqui. Feito. Então, coloquei, tá o logo da Mitutoyo lá e coloquei mais uma imagem abaixo. Isso aqui é uma caixa de texto personalizado. Então, se eu der um duplo clique, eu posso editar ela. Né? Já essa aqui, ó, ela não é uma caixa de texto personalizada. Se eu der um duplo clique nela, não acontece nada. Por quê? Ela é um texto extraído do Merjulink. Então, tá vendo que está sample routine? Isso quer dizer o quê? Que é a rotina de exemplo que ele está me ajudando para preencher esse campo e ele não ficar vazio. Da onde vêm esses textos? Dessa função aqui em cima, textos extraídos, né? Então eu posso pegar ali, ó, o nome da corrida, data e hora do início da corrida, data e hora do fim da corrida, o nome da rotina, que é esse campo, e aí eu vou criar ele aqui. Posso personalizar o logo, a fonte, tamanho, cor, tudo mais. Então eu tenho aqui um campo chamado rotina, um campo da corrida, o campo das minhas rastreabilidades, ó. Tá? Aqui eu tenho 3, no caso a gente usou só a operador, né? Nesse momento. Se quando você importar aí o seu modelo de relatório, abrir a capa e aparecer assim, ó, operador NA, mesmo você com a sua corrida aberta, que está usando a rastreabilidade de operador, dá um duplo clique e seleciona ele aqui em cima. Ó, aqui onde vai estar em branco, vai aparecer operador, tá? Você seleciona ele, dá OK, ele vai atualizar aqui mostrando o nome que você usou na sua corrida, tá certo? Por que isso acontece? Porque esse campo está atrelado a um nome de rastreabilidade, que nesse caso é operador, com as letras maiúsculas, né? Então ele difere maiúsculo e minúsculo. Então, se você escreveu inspetor ou operador com letras minúsculas ou outra coisa, provavelmente ele não vai bater e colocar a mesma rastreabilidade. Então, só dá um duplo clique no campo e seleciona a rastreabilidade que você quer. Se você quiser tirar as outras, é só vir aqui e dar um delete, tá bom? E aqui, por fim, nós temos aqui a data e hora do fim dessa rotina, dessa corrida, né? Que agora que foi a hora que eu abri a edição do relatório. Beleza? Então, isso aqui é a nossa característica independente, a página da característica independente. Digamos que eu quero agora editar os gráficos, ó. Cliquei na página gráficos, mesma coisa, mesma coisa. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Agora sim. Mesma coisa, ó. Nós temos aqui agora um cabeçalho, né? Um cabeçalho, onde eu coloquei o logo da Mitutoyo também. Se você quiser personalizar, é só você clicar. Veja que nós temos agora uns desenhos em volta, umas bordas, tá? Quando a gente clica, tome um pouco de cuidado porque ele vai selecionar o que está na frente, que é a borda. Então, se eu quiser personalizar aquele logo, por exemplo, tirar o logo da Mitutoyo, por exemplo, colocar ali, eu vou colocar o dia 3 ali, no lugar da Mitutoyo. O que eu tenho que fazer? Venho aqui em página de relatório e vou enviar para trás isso aqui, ó, para ele sair da minha frente. Aí eu posso clicar nessa forma, vou fazer a mesma coisa, aí eu posso clicar na imagem. Tá? Vou apagar a imagem e vou adicionar agora a imagem do terceiro dia. Vamos lá. Dia 3 da imersão Merjulink. Vou criar ela aqui, ó. Tá lá. Webinar Mitutoyo, imersão Merjulink dia 3, né? Troquei ali
o logo da MeTutor, tá? Então nós temos também alguns exemplos que eu já deixei aqui, que é um campo estação, o campo nome da corrida, o campo nome da característica. Então aqui nesse sample variável 1, vai aparecer diâmetro, comprimento para a gente, tá bom? Aqui também tem a rastreabilidade novamente. Aqui, se atente em atualizar ela, caso ela apareça em NA também, tem que atualizar ela aqui também, tá? E aqui são todas as outras possibilidades de texto extraídos do Merge Link que eu posso colocar. Veja quanta possibilidade, ó. Dá para colocar todas as informações da característica, as informações das medições, as estatísticas desse processo, né, valor máximo, valor mínimo, as capabilidades, né? Dá para colocar bastante coisa. Mas para não ficar redundante, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, por exemplo, um gráfico, né? Aqui na nossa seção de gráficos, ó, são todos os gráficos possíveis para essa página de relatório, tá? Aqui, ó. Então, você pode selecionar aqui os modelos de relatório e tal e colocar. Então, fiz ali um pré-controle, coloquei o gráfico de histograma também, e aqui embaixo eu coloquei um gráfico de estatística. Então, nesse gráfico de estatística, já tem a quantidade de medidas, o tamanho do subgrupo, tem também ali ó, o máximo e mínimo, tem, por exemplo, as capabilidades, ó, veja só, todas as capabilidades aqui, então elas já estão aqui. Então não precisa repetir elas para não deixar redundante, certo? Ó, vim aqui agora para outra página, a página da tabela, o resumo das medições, tá bom? Ó lá, também tem um texto personalizável, veja que tem uma forma por cima, eu vou enviá-la para trás aqui para não me atrapalhar, e vou personalizar também esse logo, vou tirar o logo aqui também, tá? Opa, deixa eu só apagar o logo, ok? Para facilitar, para eu não ter que procurar o logo de novo, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir na página gráficos, vou selecionar o logo, clicar com o botão direito e copiar. Vou para a página da tabela e vou clicar com o botão direito, colar. Ele já vai cair exatamente na posição que eu quero. Tá bom? Isso aqui embaixo, esse conteúdo do tabelado, ele também é um pouco personalizável. A gente pode adicionar nele. Deixa eu achar aqui onde que a gente clica. Vamos lá. Ó, a gente consegue personalizar aqui a tabela. Deixa eu achar aqui onde que era. Diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu só salvar antes. Ó lá. A gente consegue personalizar ela. Não estou conseguindo abrir agora. Mas a gente consegue também, se você clicar com o botão direito, você pode adicionar, por exemplo, a coluna de rastreabilidades, a coluna de tamanho de subgrupo, né? Nesse caso, eu já deixei ela preparada para ser o número da medição, né? A identificação da medição, data e hora que ela foi feita, o valor da medida e o status, se ela está boa, se ela está ruim, né? Etc. Vamos para a última página do relatório, que é a tabela do atributo. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar, cadê? Eu vou apagar aqui a imagem e vou colar a outra imagem que eu estava usando, tá certo? Essa aqui é a tabela do atributo, tá? Nesse caso, ele está mostrando números aqui, mas no nosso caso, quando a gente abrir a nossa rotina, ele vai aparecer aprovado e reprovado, porque a gente fez um atributo qualitativo, tá bom? Eu vou salvar aqui, ó, e vou mostrar o geral. Então, eu cliquei no relatório, ó, e é assim que ficou. Relatório de inspeção, tal, tem o logo, tem a imagenzinha do dia 3, nos gráficos, no resumo das medições das características variáveis e do atributo. Se eu salvei, já está pronto. Eu posso até sair do editor. Ó. Vou clicar no xizinho lá do fundo para eu sair do editor. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir aqui ó, a nossa corrida, do jeito que a gente fez, e vou mandar alguns dados. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está comentando. Ó, Richard, você comentou, o software só tem em português? Não. Você pode trocar a interface dele para outro idioma. Ó. É só vir aqui em arquivo ou em file, se tiver em inglês, tá? Aqui no canto superior.
vem idioma, aí vai ter todos os idiomas aqui. Tem inglês, tem espanhol, tem todos eles aqui. Tá bom? O que mais? O Richard também comentou quanto tempo a pessoa pega jeito para utilizar o software. O software ele é realmente bem grande, né? Bem completo. Realmente ele é um pouco, né, dificultoso nessas aplicações iniciais, mas a Mitui ela oferece junto com a venda do software um serviço de instalação e treinamento, né, e configuração. Então, nesse serviço que a gente oferece, a gente vai ensinar você a como usar o software, né, em alguns dias, e também a gente vai já ajudar você a configurar o software do jeito que você quer. Né? Veja aqui nesse caso eu personalizei de um jeito genérico, mas digamos que em cada caso você trabalha com uma rotina de um jeito específico, né? E essa personalização a gente ajuda vocês a fazerem também, tá bom? Mas com um pouquinho de esforço dá para aprender sim, sem problemas. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu já editei o relatório, né? Beleza, já editei o relatório. Agora eu vou mandar alguns dados aqui, algumas medições, só para a gente simular como é que ficou, tá? Deixa eu só confirmar a minha rastreabilidade, né? Tá. Vou mandar algumas medidas. Deixa eu jogar essa tela para cá, que ela está aparecendo no outro monitor. Aí, aprovado. Ok. Fiz a medição do diâmetro, vou medir o diâmetro novamente, que eu já estou na segunda vez. 44,98, vou modificando alguns valores aqui. Lá 10,32, 45,23, por exemplo. Vou mandar um reprovado aqui nesse caso. Fechar. Bom, mandei 3 medidas. Vamos ver como é que fica o nosso relatório, do jeito que a gente editou, finalizado. Tá? Então, se eu quero já gerar um relatório, mas eu não quero ir lá na edição nem nada, só quero gerar o relatório, é só eu clicar na setinha embaixo da impressora aqui no início, selecionar o meu relatório que eu quero e dar um duplo clique em cima dele. Quando a gente fizer isso, vai aparecer essa tela de impressão. Eu vou selecionar aqui que eu quero fazer o PDF e vou mandar ele aqui para a nossa pastinha de relatórios, tá? Então, eu vou salvar aqui em cima desse. Vamos ver onde é que ele está. Deixa eu abrir o relatório aqui. Está abrindo. Opa, deixa eu fechar e abrir de novo. Pronto, agora sim. Então lá. Relatório aberto. Relatório aberto. Vamos ver como é que ficou. Ó, então já está lá a imagem que a gente adicionou, né? Da imersão. O título, ele já mudou, porque ele é o nome da rotina, né? Ele é o nome da rotina. Aqui é um título fixo. Aqui também mudou, porque foi a hora que eu gerei, que eu criei essa corrida. Esse aqui é o nome da corrida na hora que eu criei ela. Isso aqui é o nome da corrida na hora que eu encerrei ela, né? Na hora que eu gerei o arquivo de relatório. Veja que ele já preencheu aqui o campo operador, mas não preencheu os outros dois, porque eu não tenho essa rastreabilidade aplicada. Tá? Então ele coloca NA, mas o operador ele preencheu corretamente. E aqui estão os nossos dados. Lembra que eu mandei 3 medições? Ó? As 3 medições estão aqui. A primeira página é para o diâmetro. Lembra que eu falei que era uma seção única? Então esses dados serão de uma característica única. Tá? Nesse caso, do diâmetro. Aqui está o histograma e aqui está as estatísticas dela. Né? Mínimo, máximo, CP, CPK, etc. Aqui está agora da página do comprimento. Então, o gráfico de pré-controle, histograma e tudo mais. E aqui está o resumo das medições. Ó. Então, a primeira tabelinha, né, com os dados do diâmetro, as 3 medições que eu fiz, ó, o 10, o 10.12 e o 10.32. Do comprimento, 45, 44,98 e 45,23. E do atributo aprovado, ó, veja que ele já mudou lá, ó, não está mais aparecendo um número, está falando aprovado, aprovado e reprovado. Tá certo, pessoal? Então, a ideia é que vocês consigam, depois que vocês criaram a sua rotina de inspeção e o layout e tudo mais,
que vocês consigam ir lá no editor, importar o modelo de relatório e gerar o relatório de vocês. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Ok. Então, agora a gente vai ver um pouco mais do software para a gente encerrar a nossa aplicação aqui, tá bom? Com a corrida de vocês feita, vocês vão conseguir aproveitar o software em outros módulos também para verificar os outros recursos também. Nesse momento, a gente vai só passar por esses módulos, depois vocês podem explorar com mais detalhes cada um desses módulos, tá? Mas aqui eu vou dar só um exemplo de como eles funcionam. Vamos começar primeiro pelo Process Manager, tá? Que é um módulo de monitoramento. Então, imagine que você está com um real-time aplicado na produção, o pessoal está medindo peças, e você quer ver como é que está a produção, como é que estão alguns gráficos e tudo mais, sem que você tenha que ir lá, né, para aquele local para ver lá a tela do real-time. Então, se a gente clicar aqui em módulos e vir em Process Manager, com essa corrida aberta, ele vai nos mostrar ali uma visualização dessa corrida, tá? Como ele é uma visualização dentro do MergeLink, e como eu falei que o MergeLink é totalmente personalizável, a gente também pode mudar isso aqui, tá? Para ficar melhor da gente enxergar. Então, eu vou começar primeiro mudando essa tabelinha. Então, eu quero que encaixe aqui somente 4 bandeiras. Ok. Aqui embaixo, eu vou colocar que encaixe 2. Feito. Eu vou, por exemplo, mudar o gráfico. Eu quero o gráfico de pré-controle. Vou fechar essa telinha aqui da esquerda. O que mais que eu posso colocar? Dá para eu colocar também um registro de eventos. O que é esse registro de eventos? Eu vou pegar a aba aqui, ó, e vou arrastar para fora. E na hora que aparecer uma cruz, eu vou colocar ela do lado, ó, lado direito. Ok. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um registro do que está acontecendo lá no processo. Veja que ele já tem um item aqui, ó, descrição, falha no agendamento. O que é a falha no agendamento? Lembra que quando a gente criou a rotina de inspeção ontem, a gente definiu que eu quero medir essa peça a cada 5 minutos. Eu devo ter criado há um tempo atrás já, não medi, ele já me falou ali, ó, não mediu no tempo correto, né? Falha no agendamento. Tá? Vou adicionar mais uma visualização aqui que eu quero ver as capabilidades desse processo. Ó. Existe essa visualização que eu acho ela bem interessante, que nós chamamos ela de vista relógio. Deixa eu aumentar a velocidade. Vista relógio, velocidade, rápido. O que ele nos mostra? Deixa eu diminuir também a quantidade de capabilidades aqui. Ó. CM, CMK eu não quero ver, eu quero ver só o CP e CPK. Essa vista relógio ele nos mostra, de maneira bem resumida, né, como é que está as capabilidades de algum processo. Então lá, estação e inspeção geral, a corrida do 7/4, das 1h56, da rotina pino, o diâmetro e comprimento, esses são as capabilidades. E aí ele continua girando para a gente visualizar de maneira mais fácil esses índices, né? Então aqui a gente pode já salvar essa visualização vindo em início, salvar estação. Então, o Process Manager, normalmente é isso que a gente faz. A gente cria uma visualização, uma dashboard, que conforme os dados vão sendo atualizados lá nos real times, aqui a gente consegue monitorar tudo em tempo real, tá bom? Essa é a função do Process Manager, ok? Então, ele é um módulo bem simples, né? Como vocês viram, é só vocês adicionando visualizações, mudando o tamanho, mudando gráficos e tal, que vocês conseguem visualizar esses dados, tá certo? Deixa eu colocar aqui os dois maiores, ó. Aí a gente consegue visualizar bem esses dados. Ó, quero mudar o gráfico, quero ver, por exemplo, agora o histograma. Não consigo ver o histograma. Quero ver só o gráfico de pré-controle mesmo. Vou deixar nele. Ok? Aí eu vou salvar. Tá? Então, esse aqui é o módulo de monitoramento, Process Manager. Ok? Vamos retornar, então, para essa questão do agendamento, para vocês verem como é que isso se mostra lá para o operador, né? Deixa eu voltar para o real time, ó. Voltei para o real time na nossa corrida. E deixa eu abrir isso aqui, ó. Vindo em início, clicar em mudar corrida ativa, a gente vai aparecer isso aqui, ó. Essa listinha da esquerda. Essa lista, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dela.
Na verdade, eu vou colocar ela embaixo do software. Vou clicar e arrastar ela. Vou colocar ela aqui embaixo no rodapé. Ó. Vou diminuir o tamanho dela também. O que é isso aqui? Ó? Veja que a gente tinha colocado que cada medição deve ser feita a cada 5 minutos. Caso a gente não faça, o software vai nos alertar de alguma forma. Nesse caso, aquela lista ali nos ilustra que está em vermelho, que já passou o tempo da medição, já faz mais de 3 minutos que passou o tempo e eu ainda não medi. Né? Se eu fizer uma medição agora, vou vir aqui em teclado, vou colocar aqui do lado, vou mandar uma medida, 10,4, por exemplo, 44,7, aprovado. Feito. Terminei uma medição, veja que a bandeirinha aqui embaixo no rodapé já ficou cinza, porque ele já aceitou aquela medida e agora está me mostrando que daqui a pouco, daqui 4 minutos e pouco, né, 4 minutos e meio, eu tenho que fazer ali mais uma medição, tá certo? Mas Osmar ali vai mostrar ali a bandeirinha, né, de cada uma delas e eu tenho que clicar ali, né? Existe uma outra ferramenta que eu não tenho que abrir uma corrida especificamente para ver essas rotinas. Imagina que a corrida está suspensa. Deixei ela suspensa, mas mesmo assim eu tenho que medir. Existe uma outra ferramenta? Existe. Ele é o módulo Collection Scheduler. Ó, vamos para ele agora. Olha lá. Lembra que lá na configuração lá no Support Center, a gente configurou também que todos os dias úteis da semana, das 7 da manhã até as 5 da tarde, eu tenho que medir essa rotina a cada 5 minutos. Então, aqui é uma tela que também é uma outra dashboard, mas ela é mais indicada lá para o pessoal da produção, que ela vai mostrar vários cards aqui, no caso só tem um, das rotinas que estão ativas e que eu devo trabalhar com elas, né? E fazer a inspeção. Veja que daqui 4 segundos, ó, eu tenho que medir. Vai ficar vermelho ali, falando que eu tenho que medir. Se eu não medir, nesse 1 minuto, vai disparar um alerta falando que eu não cumpri com o agendamento estipulado. Então, eu quero fazer a medição. O que eu faço? Dou um duplo clique aqui, o software me encaminha lá para a área de medição. Abro o meu teclado, ou se eu já utilizo um instrumento com transmissão de dados, né? É só eu ir lá e mandar as medições. 10, 45 e aprovado. Terminei, quero voltar para aquela tela automaticamente, suspendo a corrida. Ele automaticamente volta e ele já me mostra ali, ó, que falta 4 minutos. Deixa eu mostrar os segundos, que aí fica mais claro. Ó. Falta 4 minutos para minha próxima medição. Então, se eu tenho uma célula de trabalho, que o operador tem várias rotinas que ele tem que se lembrar, ou tem que cumprir com aquele período de inspeção, esse módulo pode auxiliar ele a cumprir com esse período de maneira mais fácil, né, de maneira mais tranquila, certo? Ok. Então, esse aí foi o nosso módulo Collection Scheduler. Vamos dar uma olhada também agora no Process Analyzer. Ó. Process Analyzer, como eu comentei lá na primeira apresentação, ele é um módulo de análise mais avançada. Ele não mede nada, não vê nada em tempo real. Ele é um módulo para pegar dados que já foram coletados no passado e fazer uma análise um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais avançada. Ele também tem ferramentas de manipulação. Então, a gente pode filtrar dados, né? A gente pode mesclar dados também. Então, imagina que eu tenho várias corridas, vários lotes que eu medi. E eu quero juntar todos eles num só para ver como é que fica a performance da empresa num todo, por exemplo. É o Analyzer que faz isso, certo? Então, eu vou abrir aqui ó, na minha biblioteca a estação Inspeção Geral, minha estação Pino, e vou dar um duplo clique na corrida que eu quero ver. Tá? Aqui estão os dados. Ó. Esses são os dados da nossa corrida que a gente abriu agora há pouco. E eu mandei ali 5 dados. Né? Aqui eu uso tanto os mesmos recursos do real-time, quanto também recursos exclusivos do Analyzer. Quais recursos exclusivos são esses, Osmar? Ó, a gente pode, por exemplo, fazer gráficos de probabilidade. Ó, ele consegue calcular lá. Aqui eu tenho poucos dados, né? Tenho pouquíssimos dados.
mas a ideia é que ele consiga criar o gráfico de probabilidade, né? Criando ali até a equação da reta. A gente pode fazer, por exemplo, uma análise de resumo. O que é uma análise de resumo? Uma análise de resumo é o quê? A gente consegue criar uma visualização desse processo, ou de vários processos, e eu consigo ver quantas peças eu medi aquele dia, quantas dessas peças foram fora da tolerância, quais eram as médias, as rastreabilidades, né? Então eu quero ter um resumo do trabalho, né? Só uma ideia geral, não é uma análise específica dos dados coletados. Essa ferramenta que a gente utiliza, certo? Eu acho que eu tenho um exemplo dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um exemplo. Não, mas daqui a pouco eu gero um exemplo para vocês verem. Acho que eu apaguei o exemplo. O que mais que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode também assinar a rotina, assinar a corrida. A ferramenta de assinatura, ela exige que a corrida esteja fechada, então eu não vou medir mais, né? E ela exige também, é, a nossa ferramenta de segurança, né? Então, a gente tem que entrar no MergeLink com o login e senha, né? Acho que eu falei para vocês lá no começo que existe esse módulo aqui, ó, o Security Center. O Security Center ele é um módulo que vai entrar com logins, senhas e definir privilégios para cada um desses logins e senhas, né? O interessante é que esse módulo, o Security Center, ele vai definir esses logins e senhas para o software como um todo, tá? Então, a pessoa que tem um login e senha com um privilégio mais restrito, ela não pode, por exemplo, apagar um dado no real time, ela não pode, por exemplo, editar alguma informação, ela não pode, por exemplo, configurar alguma coisa no Support Center, tá? E assim como a gente pode definir um privilégio que a pessoa pode assinar uma corrida aqui no Analyzer. A assinatura ela é muito importante porque ela vai criar uma rastreabilidade e vai fechar o processo, né, na hora que a gente assina. Ela fechou o processo, assinou, vai estar ali uma assinatura digital, aquele processo vai ser encerrado e arquivado dentro do banco de dados do MergeLink, tá certo? Então, ao invés, qual que é a nossa sugestão, né, normalmente com os clientes que utilizam o MergeLink? Ao invés da gente utilizar a exportação e a geração de relatórios, né, em PDF, ficar gerando PDF e salvando no nosso banco de dados, normalmente a gente vai utilizar assinatura. A gente não fica mais gerando arquivos em PDF, né, porque aí isso vai crescendo muito naquele nosso armazenamento, né, ou perdendo informação no meio do caminho. A gente utiliza o arquivamento pelo Analyzer, tá? Ou pelo próprio Realtime também, tá certo? Existe uma outra ferramenta que esse gráfico, ó, eu acho um gráfico bem interessante, aqui no Analyzer ainda, ó, vindo em início e em correlação. Ó. Esse gráfico, também chamado de multivariável, ele vai colocar no mesmo gráfico de controle duas características diferentes. E você aqui vai avaliar se existe uma correlação estatística ou até mecânica entre essas características, né? Então, imagina, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Se a partir do momento que eu troco uma ferramenta, eu começo a ter um desgaste maior, e eu consigo identificar esse desgaste em ambas as características, ou nas características que a gente tiver, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Nesse caso, eu tenho poucas medições, não tem como eu decidir nada aqui, né? Mas a ideia do Analyzer é mais ou menos isso. A gente mexer, visualizar, né, alguém que vai trabalhar com software no computador, né? O Realtime ele é mais uma ferramenta que vai ficar no computador, mas a pessoa pode ficar trabalhando, né, fazendo outras coisas enquanto mede. O Analyzer normalmente é um módulo que a pessoa vai se dedicar ao uso dele, né, para o dia a dia. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa tela do Realtime. Vamos resumir aqui o que a gente fez. Tá? Então nós criamos a nossa corrida, né? A nossa peça, a nossa rotina. Definimos como a gente vai medir. Colocamos também ali um teste de dados, né? Também criamos a nossa rastreabilidade. Definimos também até um período de medição, né? Que é algo bem interessante. E hoje a gente viu como que a gente poderia usar um template de relatório para fazer um relatório para o mundo externo. Né? Chegar tipo nisso aqui. Tipo nisso aqui. Tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar para vocês lá no Telegram
que aqui tem aquele link lá, né, que eu mandei, que quem não usa o Telegram pode acessar, e também a gente vai mandar no e-mail o modelo do relatório. Então, vocês vão fazer aquilo que eu falei, vir aqui em início, com a sua corrida aberta, início, na impressorinha, vem aqui em relatórios, início e importar. A partir do momento que você importa, você salva, né? E aí você pode modificar. Quero trocar um texto, quero colocar a imagem da minha empresa, quero modificar alguma coisa, salva. E aí você pode vir aqui, início, na setinha, duplo clique aqui, ó. E aí você vai abrir a tela de impressão para selecionar a impressão em PDF, por exemplo, e você vê como é que ficou. Tá bom? Para quem conseguir fazer essa ferramenta, se vocês quiserem, manda para a gente ver como é que ficou a sua rotina de inspeção. Tá bom, pessoal? Então, a gente está caminhando aqui para o nosso fim do evento, fim do terceiro dia e fim da imersão como um todo. Tá certo, pessoal? Então, eu vou deixar aqui esse finalzinho do nosso papo para a gente conversar rapidinho aqui sobre o que a gente fez, se vocês têm alguma dúvida. Eu vi que o pessoal que estava testando o software está com algumas dúvidas e alguns pontos, né? Se vocês quiserem conversar com a gente pelo e-mail, fiquem à vontade, tá? Podem mandar mensagens para nós lá no e-mail, tá certo? Todo esse conteúdo, tanto o vídeo de hoje e o vídeo de ontem, vai estar disponibilizado por bastante tempo ainda, tá? Por bastante tempo. E mesmo assim, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem falar com a gente, tá? Fiquem à vontade, a gente está à disposição também, ok? Então, para a gente resumir, vamos mandar o material, finalizar, e para a gente pedir uma ajuda para vocês, ó, a gente vai soltar agora um rápido formulário. Esse formulário, eu gostaria que vocês preenchessem, para quem participou, porque é um formulário que a gente vai ter uma noção do que vocês aprenderam do software, tá? E também a gente vai ter uma opinião de vocês quanto ao formato desse evento também, tá? Então vai ter lá algumas perguntas do software e do sistema de transmissão, que eu falei lá na primeira apresentação, e também vai ter duas perguntinhas, dois campos para vocês inserirem o que vocês acharam do software, o que vocês acharam do evento, do formato do evento, né? Que a gente está fazendo um pouco diferente e tal. A gente quer realmente trazer uma experiência diferente para vocês, algo mais interessante, algo que vocês possam usufruir por mais tempo, né? E aí trazer todo esse conteúdo aí bem importante para vocês, tá bom? Vamos lá, ó, o Richard está compartilhando com a gente a opinião deles aqui quanto ao software. Vamos ver, ó. Minha impressão é que o software é bastante versátil, né? Tem várias opções para fazer o controle de produto em tempo real. Temos que dar uma olhadinha. Muito boa explicação, professor. Obrigado. Obrigado. Desde Santiago, no Chile. Graças, Richard. Muito obrigado pela sua presença. Realmente, ele é bem versátil, né? Como vocês viram, mas também tem algumas complicações, algumas coisas que a gente tem que se atentar para fazer o processo inteiro funcionar. Tá certo? Luiz comentou, ó, uma dúvida. O módulo Gauge Management é possível fazer gerenciamento de calibração da empresa? Sim. Desculpa, Luiz, acabei de esquecer, né? Acabei esquecendo de comentar sobre os outros módulos. Deixa eu dar só um breve resumo deles, né? Ó, o Gauge Management e o Gauge RR são dois módulos que eles trabalham um pouco alheio ao CEP, né? O controle estatístico, mas são importantes também, né? O Gauge RR ele vai fazer a execução dos estudos de MSA, né? E o Gauge Management ele vai fazer essa gestão dos instrumentos. Então, saber aonde um instrumento está, com quem ele está. Aqui deu um errinho aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o módulo para nós. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo te mostrar rapidamente, ó. Ok. Opa. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Deixa eu dar uma reiniciada no software, ele está dando um erro aqui para mim. Mas enquanto eu vou reiniciando o software, eu vou comentando para vocês o que é o Gauge Management, né? Então, no Gauge Management, a gente consegue fazer a gestão dos instrumentos, ou seja, controlar a transferência de item, saber onde o instrumento está, com quem ele está, o que está sendo feito com esse instrumento, né?
tá dando um erro algum de serviço aqui, por algum motivo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo resolver enquanto eu vou falando. A gente consegue saber também qual que é a periodicidade de calibração desse instrumento, né? Então, por exemplo, eu cadastrei lá um paquímetro. Falei para o software que, por exemplo, a próxima calibração desse paquímetro que a gente cadastrou é daqui 6 meses, né? Então vai estar lá, né, na plataforma, na tela do Gauge Management, mas ele também consegue disparar e-mails para os responsáveis daqueles instrumentos, né? Para quem controla aqueles instrumentos, quanto que vai vencer aquela calibração. Se é daqui uma semana, daqui um mês, ou se é hoje, você consegue ter um controle tanto dentro do software, até para pessoas que não usam o software. Então, imagina que eu quero concentrar o módulo do Gauge Management lá na metrologia, mas eu quero avisar, por exemplo, o chefe de produção, eu quero avisar também, por exemplo, o nosso, até o diretor da fábrica, o gerente da fábrica, pessoas que estão envolvidas com o uso do instrumento, né, que não utilizam software, por exemplo. Tem como eu fazer isso? Tem como eu fazer também, tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, aquelas ferramentas, né, de disparo de e-mails, tá? Eu estou tentando dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo, para eu poder mostrar para vocês, que eu acho importante, tá? Dá só um segundinho, que eu vou abrindo ele aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... por algum motivo meu módulo não está abrindo. Não está abrindo. Mas tudo bem. Depois eu consigo mostrar para vocês em outra oportunidade. Eu vou conseguir, por exemplo, mandar lá no Telegram ou talvez lá no e-mail de vocês, tá bom, pessoal? Por algum motivo o meu módulo não está abrindo. Algum errinho aconteceu aqui, acontece, tá? Mas aí a gente consegue mostrar depois para vocês, tá bom? Esse erro ele pode acontecer por causa que aquilo que eu falei dos e-mails, o Gauge Management ele usa um serviço que roda no Windows. Então esse disparo de e-mails ele nem precisa ser feito manualmente, dá para fazer automaticamente. Então é um serviço que fica rodando no Windows que se comunica com o banco, né? Quando aquela regra que você criou de enviar um e-mail a cada X semanas, ele vai mandar automaticamente sem que você tenha que abrir o Merge Link, tá? Então, pode ser que dê algum, algum errinho no meu serviço aqui, ele não está permitindo a abertura do módulo. Tá bom, pessoal? Bom, de qualquer forma, vamos lá. Vamos finalizar aqui a nossa apresentação. Como eu comentei, eu vou disparar para vocês agora um link para vocês acessarem um formulário rápido. Esse formulário, vocês poderão ir lá nesse formulário e preencher as questões, né? É só algumas questões quanto ao produto, né? Quanto ao software e também quanto a esse formato de evento, né? Que foram 3 dias, o que vocês acharam desse evento e tal. Tá bom, pessoal? Vai aparecer aí um pop-up para vocês aceitarem irem para uma outra janela, tá? Que aí quando vai aparecer o formulário para vocês preencherem, tá bom? Caso vocês tenham uma pergunta, alguma dúvida, alguma dificuldade na utilização do software, fiquem à disposição. A gente está sempre ativo ali no Telegram e no e-mail, tá? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida com a gente. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui com a gente desde o primeiro dia, né? Foi o pessoal que chegou depois também, que está utilizando o software, tá? A gente vai ficar à disposição aí caso vocês queiram usar mais o software, tá por aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez por todo esse apoio, todo o pessoal que nos acompanhou. A gente fica muito feliz dessa atividade que a gente conseguiu executar com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. A gente está por aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.